Resenheiros e resenheiras do nosso Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos podcasts. Aqui, um podcast voltado para você que é empreendedor, conhecer um pouquinho das mazelas, ouvir as boas histórias, compartilhar conhecimento e falar sobre empreendedorismo. Aqui no Resenha LR, hoje estamos recebendo Rafael da Copa Azul, vocês vão vê-lo já já, uma imobiliária digital. Meu amigo, seja muito bem-vindo, muito prazer. Felipe. Meu amigo, eu quero que você fique bem à vontade. E agora eu queria saber, antes de mais nada, antes da gente começar, esse teu sonho de imobiliária digital, né? Como é que ele surgiu? Eu estou te fazendo essa pergunta porque a gente entrevista muitos nichos, né? E é muito normal todo mundo seguir uma linha muito assim, física, né? Eu tenho um pet shop, E uma imobiliária digital, eu confesso que assim, foi uma surpresa boa. Eu sei que não é novidade, mas você chegou aqui bem vestido, fala bem, a gente conversou bastante. Então, assim, eu queria saber o que te motivou, como é que você começou o Copa Azul? Seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, aí, o convite para participar do podcast Resenha LR. Né? É um prazer estar aqui. Obrigado, meu amigo. Primeira vez que eu participo de um podcast. Não precisa ficar nervoso. Fica tranquilo. Mas eu espero que seja a primeira de muitas. Será? Né? Vim aqui me preparar para as próximas. Legal. A pergunta, ela procede muito, né? Eu sou administrador de formação, pós-graduado em gestão de empresas, sempre tive o objetivo de ter a minha própria empresa, né? E quando eu entrei nesse mercado, ele ainda era um mercado totalmente analógico. Pois é, porque só interromper, deselegância minha. Eu lembro quando a gente conversou, eu escutei alguns áudios seus. Começou em 98, isso. Foi isso? Não, desculpa, isso aí foi um erro. Não? Em 98 eu entrei no mercado de shoppings. Entendi. Eu entrei no mercado imobiliário em 2008, foi um erro. Foi verdade. Mas depois eu percebi que eu falei errado no áudio, mas não deu tempo de corrigir. Porque você começou como administrador, isso, né? Nessa área de shopping, que te deu esse know-how de empreendedorismo. Perfeito. Eu trabalhei na área administrativa de shoppings, né? No grupo que administravam os shoppings. Uhum. E eu trabalhei muito nessa área primeiro, eu entrei no Norte Shopping, estava até conversando isso com o meu colega que veio comigo, né? Comecei nessa área mesmo de administração, de condomínio, de aluguel, né? Então já tive uma boa bagagem. Eu fiquei uns 10 anos mais ou menos nessa área, rodei o Brasil inteiro. Fui transferido para Belo Horizonte Campo Grande, Mato Grosso do Sul, morei 1 ano em Campo Grande, depois fui para Belo Horizonte, fiquei mais 6 anos em Belo Horizonte, vim para o Rio e por coisas da vida, né, acabei saindo desse ramo e ingressando no ramo imobiliário. E ingressei em 2008, quando ainda era analógico. Eu estava te falando, a gente fazia os anúncios através do classificados do Globo. Eu me lembro disso. Eram 20 palavras que a gente tinha que escolher. Isso mesmo. E o anúncio saía no caderno Morar Bem. Isso. Né, que era o caderno do Jornal o Globo, onde todos os imóveis eram anunciados. Né? E logo no início, o Zap, né, quando eu entrei, ele começou ali o Zap, né? O Zap começou, é uma história curiosa, não sei se as pessoas têm conhecimento disso, mas o Zap começou com um braçozinho pequeno do Jornal o Globo, onde quando a gente anunciava um pacote de anúncios, eles te davam direito a você fazer um anúnciozinho grátis no Zap. E o negócio começou né? E eu não tinha a menor dúvida disso, de que, né, que eu não posso entregar aqui a minha idade, né? Mas a gente vem de uma época pré-celular, né, cara? Não tinha nada disso. A fotografia era analógica, você tinha que tirar, mandar revelar. Roda o filme, queimou o filme, troca aí. Eu lembro disso. Hoje é outro patamar, outra vida, né? Acabei eu, apesar de ser dono da imobiliária, ainda trabalho no atendimento de alguns clientes, principalmente na captação. Uhum. Então, hoje, às 9 horas, eu estive em Copacabana, já fotografando um apartamento. E aí, só para citar, eu tirei mais de 100 fotos
desse apartamento lá na hora. Né? Coisa que era inviável. Dessas 100 fotos, eu vou escolher ali as melhores para poder publicar. Então, era completamente diferente. E eu sempre tive essa pegada de querer fazer a coisa mais analógica possível. Então, eu acompanhei todo esse crescimento, mais digital possível, né? Então, eu acompanhei todo esse crescimento do digital. Eu não tinha a menor dúvida, tendo um pouquinho de visão do futuro, né? Estudando isso, de que esse era o caminho. Verdade. Então, só para complementar essa primeira pergunta, hoje eu não sou digital nem físico. Eu brinco que eu sou figital. Figital? Sou figital. Gostei dessa. Aí, galera. Figital. Sou figital. Bom. Figital, que é a mistura do físico com o digital. Né? Nós somos físicos, nós estamos em Copacabana, na Rua Santa Clara 75, coberturas 01 e 02, né? Mas nós temos grande presença digital, né? Que vai desde os anúncios, que a gente já publica através das principais plataformas do mercado imobiliário, através também das redes sociais, do Meta. A gente hoje tem feito um trabalho muito legal de vídeos através do Meta, né? Facebook, Instagram, mas nós atendemos fisicamente também. Né? Resolvemos o problema por telefone. Você não vai falar com aquele robô bot miserável que não resolve nada. Irritante, né? Irritante. Então, assim, obviamente que eu tenho o Quinto Andar como um grande player que me inspira e espelha, e me espelha tanto positivamente quanto negativamente. Porque eu vejo os erros e os gargalos dele e tento ser melhor. Exato. Né? Esse negócio deles de você não ter com quem falar, é um robô, é um bot. Isso. Eu acho que ninguém consegue gostar disso. E eu tô ali para resolver o problema. Qualquer problema pode me ligar. Isso mesmo. Né? Para o meu time, o meu físico, eu tô lá. Se quiser fazer uma reunião presencial, eu tô lá. Mas as minhas assinaturas de contrato hoje, elas são todas digitais. Elas são físicas apenas quando o cliente quer, né? A gente também respeita o caminho que o cliente quer seguir, né? Mas a gente tem todas essas ferramentas e que possibilita esse trabalho. Você me falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu entrei no Instagram no Copa Azul e vi que você teve essa facilidade de enxergar rápido, né? Que o digital ele é o caminho a ser seguido, né? Hoje, quem não vive nele não quer vender, né? Porque ele é um meio muito bom, uma porta muito boa. E você falou também do dilema que às vezes tem uns clientes que gostam, né, do físico, né? Que é hoje você é figital. Sim. Gostei dessa palavra. É isso. E eles gostam, né? Eu percebo que esse mercado imobiliário, principalmente para quem já tem uma certa idade, ele tem essas barreiras, assim, esses gargalos, pequenos gargalos, mas tem. A pessoa gosta de conhecer, apertar sua mão, de ver a tua estrutura, perfeito, de ver que você realmente existe. Estou falando isso que a gente fechou um contrato mas até umas 3 semanas atrás. E o empresário, ele é um português, né? Assim, bastante idade já. E ele virou para mim e falou assim, olha, gostei muito de você, da sua empresa, da apresentação, quero muito desenvolver esse trabalho com você. Qual é o seu endereço? Eu falei, mas para quê? Não, para eu assinar o acordo. Aí eu falei, não precisa. Eu te mando digitalmente. Ele, não, rapaz, você não está entendendo. Eu quero apertar sua mão, quero ver se você... olho no olho, né? E diga-se de passagem, vocês que estão nos escutando, isso aqui você só sabe se o cara é 7-1, se o cara não é. Exatamente. A índole da pessoa. E aí ele foi lá ao escritório, apertou minha mão, apertou meu bochete assim. Rapaz, você de verdade mesmo, que legal. Andou, apresentou o escritório para ele, enfim. Isso realmente é um desafio que vocês têm nessa área, né? E como é que está isso hoje, lá no Copa Azul? Eu percebi que ele é voltado para Copacabana. O azul tem algum... Só porque tu gosta da cor? Escolheu? Como é que é esse azul? Eu trabalho com um público variado. Apesar de Copacabana ser um bairro antigo, de nós termos muitos idosos, né, nós temos também públicos jovens que estão acostumados com essa facilidade. Mas temos também o público mais idoso, né, que não está acostumado, que prefere ir lá, te conhecer. Apertar sua mão. Às vezes não tem nem e-mail. Né? Acontece. Isso. Então a gente respeita isso
e entende perfeitamente, né? Cada cliente tem uma forma e a gente... essa questão do digital é justamente para poder atender todo esse trabalho. Então, e o curioso, Felipe, é que quando eu contratei essa consultoria, foi muito nessa pegada, sabe? De que eu te contei um pouquinho a minha história inicial. Eu sempre trabalhei como corretor autônomo. Eu nunca trabalhei numa grande imobiliária de renome, né? Antigas, Ética, Júlio Bogoricin, Brasil Brokers, né? Então, eu sempre fui muito autodidata, de aprender fazendo, metendo a mão, estudando por mim mesmo, vendo, fazendo, errando, acertando. Né? Então, quando eu te falei que fui crescendo, comecei a trabalhar com locação, com administração, a carteira foi crescendo, senti a necessidade de me profissionalizar, de ter um CNPJ, que eu... Né? Isso foi na pandemia, eu ficava correndo na orla de Copacabana que nem um louco, sozinho, para um lado e para o outro, ali não tinha ninguém. Escutando os podcasts todos do Zap, tudo que... Né? E aí que veio a minha sacada de que, poxa, eu precisava de alguém para me ajudar ali, por mais que eu me ache competente, eu me ache inteligente, eu tivesse uma... A gente nunca sabe tudo, né? Nós não somos os feras, o dono da cocada preta. Sempre alguém melhor. Então, eu sabia que tinha muita coisa a aprender e eu via que aqueles processos que eram feitos nas imobiliárias antigas, na época dos nossos pais, já não eram mais os processos de hoje. Exato. Né? Então, assim, além de eu não ter a experiência de vivenciar dentro de uma imobiliária realmente grande, saber como os detalhes, as rotinas, os processos, o organograma, quantos funcionários, para onde, né? Os processos haviam mudado. Sim, verdade. Eram processos novos, eram processos muito mais digitais, com outros sistemas e tal. E foi aí que eu conheci a Cúpula. Vou fazer a propaganda deles aqui, porque a Cúpula são os nossos... Uma competência imensa. Imensa, para mim, uma das melhores, eles se chamam consulgências, eles começaram como agência de marketing e viraram consultoria, mas para mim uma das melhores, se não a melhor do mercado imobiliário hoje. Né? Eles são os meus mentores, então eu chamei ele e falei, olha, gente, é isso, sou pequenininho, estou começando agora, minha história é essa. Estou querendo que vocês me deem uma ajuda para formatar uma imobiliária nova, desde o início, desde os funcionários, processos, ferramentas, tudo. Quero que vocês façam um diagnóstico de como eu estou hoje e o que vocês recomendam que eu faça. E o legal, Felipe, que eles não faziam isso para... eles estavam acostumados a clientes maiores, sabe? O meu caso não era o perfil de clientes deles. Mas eu acho que com o meu jeitinho, com a minha conversa, com o meu caso, eles talvez identificaram em mim algum potencial e toparam. E aí a gente fez esse trabalho, isso em 2020. Foi logo que eu virei, assim, logo depois da pandemia. E uma história curiosa, né, até que eu tenho para contar, que sou casado já, né, quase 20 anos, e nessa época eu cheguei para minha esposa e falei, olha, vou contratar uma consultoria que não é barata, vale X, né, sei lá, uns 50 mil reais. Ela virou, em plena pandemia, em plena pandemia, no meio da pandemia, ela virou para mim e falou assim, que isso, você tá maluco? Não é a hora? Sim. Eu falei para ela, agora é a hora. Agora é que é a hora. A hora é agora. Se eu tiver que virar essa chave, é agora. Tô todo mundo parado, todo mundo pensando o que vai fazer, como vai fazer. Então, eles vieram, fizeram um diagnóstico, muito legal, o trabalho deles é fino. Top. E aí comecei a implementar algumas coisas, não consegui, obviamente, implementar tudo, não tinha dinheiro, não tinha... Falta equipe também. Estava começando, né? Mas implementei realmente muita coisa, me ajudou muito a dar esse start inicial, né? E de lá para cá eu venho também... Continuo estudando, continuo me interessando por todos os assuntos e buscando melhorar, né? Vim crescendo aos pouquinhos, né?
captou realmente, conseguir montar um time bom de corretores, que sem eles a gente não vai a lugar nenhum. Não vai, sem equipe, nenhuma empresa anda. Conseguir trazer um cara que é um gerente muito bom também para tocar esse time, que é fundamental. Como dizem os consultores, é uma peça difícil de se achar no mercado, né? Conseguir trazer uma pessoa muito boa, que é o Thiago, que está aqui com a gente, para fazer os nossos vídeos, né? Eu estudei, eu sempre soube que os vídeos são um caminho muito mais do que muito mais do que qualquer outra coisa, né? Engaja muito mais, né? Então sempre soube disso. E o Thiago veio para engrandecer a equipe, fazendo vídeos fantásticos, né? E a gente está tendo muito sucesso com esse trabalho. Graças a Deus, uma coisa que me incomodava, né? Eu já estou aqui adiantando os assuntos, tá, Felipe? Eu estou super à vontade. Fica à vontade. Uma coisa que me incomodava muito era essa dependência, porque o Zap, cara, começou a ser assim a sensação. O que tem. Tipo, não posso mentir aqui. Há pouco tempo atrás, 90% das minhas vendas eram vindas de leads do Zap. Sim. E é super legal, ao mesmo tempo que eu gosto, que eu sou muito agradecido ao Zap, eu fico, como todo grande empreendedor, não sei se eu sou grande, todo empreendedor pensando no futuro, pensando grande, eu ficava me questionando, cara, não posso ser refém desses caras. Não. Né? Eu não posso ter só esse canal de aquisição de leads, não posso. Né? E foi aí que a gente está começando a desenvolver ainda, né? Estamos começando, eu diria. Costumo dizer que a gente está engateando. Minha turma não gosta, reclama, mas eu acho que a gente ainda está fazendo um trabalho novo, mas é diferente. Eu não vejo ninguém ali dos meus concorrentes próximos do meu bairro ali fazendo isso, né? E a gente tem tido um resultado legal. Só para finalizar, o Azul, o Copa Azul, quando eu contratei essa consultoria da Cúpula, eu tinha um grupo de corretores autônomos associados, né? Era até então. Até então era um grupo de autônomos associados chamado Rio Net Imóveis. Então eram imóveis do Rio de Janeiro sendo vendidos através da internet. Aí, Felipe, você já vê que a minha pegada, desde lá de trás, enquanto eu já montei o grupo de corretores autônomos... Era nessa área mais digital, né? Era nesse caminho de internet, de pegada de internet, sempre soube. Por isso era o nome do grupo, Rio Net Imóveis. Mas aí na consultoria, uma das etapas, na análise deles, porque você vai ter que fazer trabalho de mídia, você vai ter que anunciar no Google. Então esse nome não é adequado. Sim. Na análise deles. Eu falei, poxa, mas por que Rio Net, imóvel do Rio de Janeiro, na internet, é top, é tudo. E eu já tinha registrado, feito o registro lá no INPI e tal, né? Tava tendo até uma briga, porque existe um grupo grande chamado Net Imóveis de Belo Horizonte. Sim. Eles já tinham vindo em cima de mim, só que eu tava todo registradinho ali, deixei o pau quebrar e tava tranquilo. Né? Mas eles vieram e falaram, olha, porque esse nome, na hora que você for anunciar no Google, por exemplo, net remete rede, né? Então você vai ter conflito. Que eram problemas onde não tinha, né? Nome bom. Você vai ter conflito, tal, e mais, tem esse grupo chamado Net Imóveis, que já é um grupo forte, que pode ter... Então, eles vieram com alguns argumentos. E como eu também ali, Felipe, estava num momento de virada de chave, de mudança, para mim, mudar o nome não ia mudar muita coisa, porque eu estava querendo realmente partir dali. E talvez seria até legal mudar o nome, realmente, para começar o negócio do zero. Daí eu contratei com eles aí, uma coisa que puxa a outra, né? Esse trabalho de branding, de marca. Que é muito importante. Que eles fizeram também muito legal. E dentre os nomes que surgiram lá, né, que a gente escolheu, veio o Copa Azul. Aí você vai me perguntar, mas por que o Copa Azul? Isso, aí eu tenho que voltar um pouquinho a história com relação ao nicho, que é uma história muito importante que você também, como empreendedor, é importante a gente falar aqui. 9 entre 10 consultorias que você contratar vai te dizer que você tem que nichar.
você tem que ser especialista. Isso. Especialista em alguma coisa, em algum local, alguma região. Isso. Né? E eu até fiquei muito bravo quando o diagnóstico que a cúpula fez, que me classificou como genericão. Generalista. Generalista. Eu falei, pô, mas como assim generalista? Eu trabalho só algumas regiões, não trabalho lançamento, não trabalho leilão, não trabalho isso, aquilo. Generalista. E a gente vem conversando muito e a gente estudando, analisamos tudo isso e realmente eu entendi a necessidade do nicho, né? Apesar de o meu trabalho todo se desenvolveu através do meu network, eu recebo muitas coisas que vêm de locais onde eu morei, onde minha esposa morou, que não são necessariamente ali em Copacabana, mas eu resolvi nichar, né? Pelo menos tentar, né? Pelo menos buscar isso. Eu sei que é difícil dizer não para algumas coisas, mas a gente está tentando nichar em Copacabana. Então, por isso, Copa. E Copa, Imóveis de Copacabana. E o Azul, eles utilizaram algumas metáforas, disseram que remete ao mar, remete ao céu, remete a algumas... Porque não falta é azul ali em Copacabana. Alguns elementos que a gente poderia utilizar a favor, né? No trabalho, né? De divulgação, de coisas, de artes. Né? Além de ser uma cor que eu curto também. Que é linda também. Né? E aí, cara, acabou. Acabamos batendo o martelo no copo azul. E estou satisfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Porque você está falando uma coisa que me chama muita atenção. Para você que é empresário, está começando, tem o desejo de começar. A questão do nicho é uma questão muito importante. E às vezes a pessoa não entende o motivo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse motivo rapidamente. Quando você nicha, imagina eu só ficar conversando com dono de imobiliária o dia inteiro. Ligo para um, converso. Ligo para outro, converso. Ligo para outro, converso. O que vai acontecer com você? O seu caderno de objeções, o seu caderno de perguntas vai fechando. Chega uma hora que você sabe tudo aquilo ali. Eu me lembro que a gente prospectava para marketing e-commerce. No e-commerce, se você ligar segunda-feira, ninguém quer falar contigo. Ninguém. Por quê? Porque segunda-feira vem os pedidos de sábado, domingo todinho, aquela correria para despachar aquilo tudo, uma loucura. Vai ligar e não vai falar com ninguém. Ninguém vai querer te atender. Ou vai te atender só um minutinho, já te ligo depois, me liga amanhã. Então você não vai ter a atenção que você precisa para conversar ou apresentar seu produto para ninguém. Mas por que você soube disso? Porque você deixou. O teu ICP, ele tem que estar muito bem definido, né? O teu público-alvo. Para você saber, olha, não, nesse aqui eu já captei bastante. Então eu sei qual é a dor do médico, eu sei qual é a dor do dono de uma imobiliária, eu sei qual é a dor aqui da empresa X. Você aprendeu, mas captou naquilo ali. Então você, quando vai oferecer, por que o nosso amigo Rafael, ele soube da dor do mercado imobiliário? Porque ele trabalhou nisso há anos. Então, na hora que ele chegou e falou, eu quero montar a minha sem essas mazelas todas aqui, sem esses gargalos, porque ele trabalhou nesse meio. Então, você que está querendo abrir alguma coisa, lembre-se, você quer abrir o que você quer, é um requisito importante. Também não deixe de olhar o mercado, né? Que às vezes a gente vai abrir uma coisa que já está totalmente inchado o mercado. Não deixe de olhar o mercado, estude, faça o que você realmente quer, mas niche. Eu tenho uma brincadeira no marketing. Eu vi isso de um gestor de tráfego conhecido, só não me recordo o nome dele. Ele falou assim, ó, tráfego, o marketing, é a arte de expelir. Olhei para ele e falei, mas eu sempre ouvi que o marketing era a arte de atrair. Ele, não. Atrair, eu atraio qualquer um. Quer ver um exemplo? Desce no shopping, pega 200, 300 reais e mexe assim, ó. Quem quer dinheiro? Aí, ó, tu vai juntar um montão de gente. É aquele montão de gente que você quer ter como seu cliente? Nem sempre. Então, você saber expelir é muito importante. E um nicho muito bem definido, e você saber que aquilo ali que você quer, te dá essa capacidade de uma maneira muito mais fácil. Às vezes você tem muita coisa. Eu estava lendo um livro chamado Hábitos Atômicos. Muito bom, hein? Quem quiser ler. Tem um capítulo que ele está falando como é que é a formação do hábito.
E aí ele fala assim, ó, um grupo em Harvard foram estudar 2 grupos, fotografia, faculdade de fotografia, acho que é isso, fotografia. O grupo daqui tinha 30 dias para tratar uma foto só. O daqui tinha 30 dias para tratar 100 fotos. Qual foto, pode responder, Rafael, qual foto você acha que ficou melhor? Aqui passou 30 dias tratando só uma, ou essa aqui que fez 1 milhão de vezes? Fez 1 milhão de vezes, testou. Olha, essa pergunta aqui eu pergunto a 1 milhão de empresários, todo mundo erra, todo mundo fala que é porque só se dedicou a uma coisa. Se você só se dedica a uma coisa, aqui, ó, por exemplo, ele só tinha uma foto para tratar. Ele não teve tempo para errar, refazer, não entendeu o que estava acontecendo. Não tinha outras oportunidades. Não tinha as outras, não podia errar, era só aquela ali. Os outros testaram 1000 vezes, a foto desse ficou muito melhor do que a do outro. Porque a gente acha assim, ó, não, aqui só tem uma, então ele se concentra e só faz uma. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Rafael, você vai responder aqui pra gente. Quantas vezes você tem que falar com quantas pessoas para poder vender? Você não tem que falar várias vezes com várias pessoas? Sim. Você liga, você fala, você conversa, aí daqui a pouco liga para outra pessoa, Então você tem que ter essa métrica. Eu falo com 100 para conseguir vender 30. Um exemplo, né? Falo com 100 para poder vender 30. Então minha média é 30%. Sim, você tem que entender as métricas do seu negócio. Então, o cara que só liga uma vez, eu falo, não, porque eu tenho aquele cliente que eu vou atrapalhar ele aqui 6 meses. Eu falei, rapaz, 6 meses você tem um cliente. O nicho, Felipe, você se torna especialista, né? E aí, a partir do momento que você ganha autoridade ali, naquela região, naquele local, com aquele público, naquele determinado perfil de imóvel, as pessoas passam a te procurar, né? E a coisa passa a funcionar mais organicamente. Exato. Do que, né? Isso é uma outra coisa que o pessoal trabalha pouco, né? Eu percebo muito. Lógico, cada empresa tem o seu momento. Eu conheço uma agência de marketing que quase não faz tráfego. Não precisa. De tanto cliente que ela tem, ela vive trazendo, ela usa um canal de aquisição de cliente, muito conhecido, que é a indicação. Só que os clientes são tão satisfeitos que indicam tanto que o dono falou para mim, rapaz, eu tenho que, a cada 2, 3 meses, eu tenho que trazer novas pessoas, treinar e montar a equipe. Quando esse canal já não for mais tão atrativo para mim, é o momento que eu vou fazer o tráfego. Porque se eu juntar tudo agora, eu não tenho organização, a palavra dele. Organização para absorver. E eu perco e queimo o cliente. Não, isso é interessante que você está falando. E aí vai de acordo com o meu propósito também do meu negócio, né? Eu estou crescendo pequenininho, porque eu prefiro, na nossa conversa aqui antes de começar o podcast, eu prefiro me estruturar para crescer organizado, para ter condições de, né, você crescer e o negócio não sair do controle, o negócio ser bem feito. Exatamente. Né? Existia, eu não me recordo quem falava, eu não me recordo, meu sócio usa muito essa frase, fala assim, cresce e organiza. Cresce e organiza. E tem gente que confunde, né? Tem gente que quer organizar para crescer. Se você tiver um investimento, você vai conseguir. Senão, você tem que ir crescendo e organizando, né? Cresceu, olha, já estamos com tanto de faturamento, agora vamos organizar. Não dá para deixar também desorganizado. Não dá para ficar. Senão... Os dois extremos são muito ruins, né? Não, só vou começar quando eu tiver... Então, você tem que ter um investimento inicial bom. E nem também dá para você começar a organizar depois de muito tempo, senão você fica com... Imagina o Copa Azul sendo visto como uma imobiliária que é digital, mas não consegue atender os clientes em... sei lá, tantas horas e tantos dias. Tá ruim. É digital de onde? Que eu não consigo falar com ninguém? Ou é físico, mas no físico chega lá não tem ninguém. Isso é muito ruim pro negócio. Mas vamos voltar. Agora falando de vocês. Vocês têm hoje essa perspectiva de continuar só ali? Ou você já está analisando futuramente, né? De ir para outro bairro, fazer a mesma atividade em outro bairro. Eu sei que você também, se a oportunidade for muito boa, é óbvio que você não vai perder, óbvio. Mas eu sei que o teu foco principal hoje é Copacabana. Você pretende depois ter sei lá, Recreio Azul, por exemplo, ou algo, outros...
É uma coisa que você sempre almeja, né? Almeja um negócio crescendo, né? Mas, sendo bem sincero, eu acho que ainda tenho muito a crescer lá na Copa Azul. Eu gostaria de, antes de fazer... de dar esse segundo passo, a Ipanema Azul, Leblon Azul, enfim, ganhar notoriedade como Copa Azul, né? Ser reconhecido como uma imobiliária de Copacabana, especialista em Copacabana e que realiza um excelente trabalho e que você pode confiar, profissionais competentes, né? E aí eu acho que isso leva tempo. Eu não vou conseguir fazer sozinho, porque também foi aquilo que eu te falei, eu não tenho pai rico, eu não herdei o negócio de ninguém e eu não tenho sócio. Então sou eu sozinho, obviamente não sou eu sozinho, eu tenho um time fantástico, maravilhoso, me suportando, tanto de CLT quanto de parceiros, né? de corretores, que são meus primeiros clientes, né? Meus clientes número 1. Mas isso leva tempo. Né? Não é de uma hora para outra, a gente está crescendo agora. Como eu te falei, peguei a salinha do lado, fiz uma salinha muito bonita. Vocês estão convidados para ir lá conhecer. Eu vou tomar um café lá. Tomar um café lá, a hora que você quiser. E aí, eu sou carioca, mas eu morei 6 anos em Belo Horizonte e aprendi um pouquinho. Eu vou um passinho depois de cada vez, isso aí, porque não tem problema, né? E quais são hoje os teus maiores desafios lá? Nessa área digital, imobiliária digital, esse teu produto? Qual é o maior desafio que você tem encontrado hoje? Mão de obra é um? Porque assim, o pessoal senta muito aqui para falar assim, pô, rapaz, tá difícil arrumar mão de obra, pessoal. Sempre né? Sempre E ainda mais nessa área, como eu acabei de falar, eu tenho uma equipe de parceiros. Os meus corretores são parceiros, eles não são CLT. Sim. Eles são corretores associados. Sim. Né? Mas hoje, 50% tudo que entra vai para o time comercial, vai para esses parceiros. A gente divide o bolo. Né? O bolo metade é da imobiliária, né? E metade vai para o time comercial. E aí tem o captador, que é a pessoa que traz o imóvel, tem o vendedor e tem o gerente. Isso. Né? Então, ele está dividido nesse bolo. Nesse aqui, bolo. Né? Os desafios. Os desafios, desculpa. Nada, né? Falha aqui. E os desafios são enormes, desde a contratação de CLT quanto para a contratação de corretores. Para CLT, por exemplo, agora, a pessoa que faz o meu pré-atendimento, que recebe os leads, Sim. Eu levei quase 2 meses para conseguir repor essa pessoa, né? Porque esse ano aqui eu já tive 3, essa é a 4ª pessoa que está parando nessa cadeira, né? Então, assim, ficou... isso aí eu acho que ilustra um pouco a dificuldade que você tem. Sim. Veio um que estava já desde o final do ano passado, já não estava indo bem, saiu no início do ano, entrou uma que morava longe, ficou o tempo da experiência, ganhou, aprendeu tudo e logo depois pediu para sair. Aí veio outra que ficou doente, saiu no meio do caminho, enfim. Eu sinto na contratação, quando a gente vai fazer contratação, mas corrija se eu estiver errado, mas é muito difícil hoje, mão de obra especializada, assim, mas assim, você conseguir juntar. Exemplo, eu tenho uma unidade no Recreio, então eu quero ter ali bons vendedores no Recreio. Preferência sua é Recreio, por aqui, as adjacentes. E muitas vezes você pega a mão de obra boa, rapaz, em Realengo, Bangu, sim. Tijuca, rapaz, ele tem que vir para cá. Então. Essa foi uma questão que eu contratei uma pessoa para me ajudar nesse processo de recrutamento e seleção. E uma das coisas que a gente brigava, eu e essa pessoa que é minha amiga, inclusive, a Dani, era justamente isso. Porque eu depois que eu tive essa experiência dessa menina que realmente levava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Desumano. Cara, não dá. Quando eu fui morar em Belo Horizonte, e aí a gente vai tirando as lições da vida, né? Que eu trabalhava no shopping Del Rey e morava ali na Pampulha. Já fui muito lá naquele shopping. Eu morava ali na Pampulha ali, cara, do lado. Certinho, caiu pra lá, né? Pra cá. No bairro Ouro Preto, quem conhece lá. Então eu era 5 minutos do trabalho, casa, trabalho. E aí ali eu aprendi que qualidade de vida gente, é você morar próximo ao trabalho. Né? Eu tenho uma colaboradora que ela é fera.
Mas, meu irmão, eu falo pra ela, olha, chega uma hora depois, vai uma hora antes, me compensa com o resultado. E aí, cara, eu tá sei. Tudo certo. Porque eu sei que não adianta. Pai. Uma hora a pessoa vai abrir o bico. Uma hora ela vai... Porque, porra, cara, como... Né, você começa a perder 3 horas da sua vida em trânsito, não dá. Então eu falava com ela, cara, tem que ser 1 hora de distância no máximo. Não pode ser mais que 1 hora, não pode. Mas isso era uma dificuldade, justamente, era uma dificuldade. E aí ela começava a ficar nervosa, porque ela mandava uma opção de gente, e ela queria resolver, né? Lógico. E eu também, mas eu... Pena. Até difícil. Conseguir. Essa menina que entrou agora tá muito bem, graças a Deus. Não, é 1 hora e pouquinho, mas tá super satisfeita e tal. E a gente vai. E com o corretor, só para finalizar, é uma maior dificuldade ainda, né, cara? Porque o corretor, ele não é empregado. Ele ali não é emprego. Quando as pessoas vêm me procurar, porque isso tem de curioso, né? Você começa a fazer vídeo, tá mais... as pessoas acham que você tá fazendo um sucesso astronômico. E tá milionário. Não é verdade, né? Eu tô começando agora, tô fazendo um trabalho. Só quem é dono sabe. Cara, eu só tô botando a minha cara lá, eu tenho que botar, alguém tem que começar, né? Verdade. Porra, e é curioso essa história. O pessoal começa a te procurar, corretor. Aí o professor começa a me procurar, achando que tem emprego, que tem não sei o quê, pedindo dinheiro emprestado, né? Aí eu falo, cara, peraí, não tô rico não, mas e quem procura trabalho, emprego, eu falo, olha, para quem quer trabalhar como corretor, eu tenho oportunidade, porque eu costumo, Felipe, eu tenho um network muito grande, né? Eu conheço muita gente, então as pessoas acabam vendo e vindo até mim, Rafael, tem uma vaguinha lá e tal. Eu falo, olha, lá tem trabalho. Eu não tenho emprego, eu tenho trabalho. Trabalhou. E não é CLT, ele é um parceiro, cara. Mas ali tem trabalho. E o curioso, eu vou te contar outra historinha, que foi que quando eu entrei nesse ramo, né, eu cheguei no escritório em Ipanema, isso lá em 2008, um grupo de corretores autônomos associados, chamado Franco Imóveis, seu Franco, Rodrigo, pessoas maravilhosas que foram mestres para mim aí na corretagem, onde eu aprendi tudo, sou muito grato a eles, né? Mas quando eu cheguei nesse escritório, tinha uns 3 ou 4 velhinhos, bem velhinhos mesmo, trabalhando lá e produzindo e vendendo, né? Eu tinha acabado de ser mandado embora do mercado imobiliário, né? O grupo que eu estava acabou não avançando, eu vim de Belo Horizonte para cá, enfim. E aí estava assim, né? Ainda tateando o que eu ia fazer ou não. Foi a minha sogra que me recomendou, que me indicou. Minha sogra trabalhava com corretagem na época, identificou em mim ali um perfil, pelo meu network, pela minha comunicação. Sou um cara fácil de comunicação, me dou bem com todo mundo e tal. E aí foi ela que me botou nesse caminho. Também sou muito grato aí à dona Lídia. Pode fazer o merchan, pode fazer o merchan. E aí quando eu cheguei lá e vi esses velhinhos, eu ali, Felipe, eu olhei aquela situação e falei, gente, eu posso não ter emprego, mas aqui eu tenho trabalho pro resto da minha vida. Se eu engrenar aqui, eu tava vendo ali os caras, os velhinhos, já até faleceram hoje, seu Walter, Viola, grandes mestres para mim também, né? E ali eu vi que, logo depois fiz a primeira venda no Alto Leblon, né? Botei uma comissa gorda no bolso, eu falei, opa, daqui eu não saio, nunca mais. Daqui ninguém me tira. E aí, pô, cara, tô aí até hoje, sei lá, vou fazer 17 anos no mercado, já com uma bela bagagem. Meu amigo, agora eu vou abrir, a gente já tá chegando ao final, eu vou abrir um pouquinho para você falar. Se você quiser contar uma história engraçada, fica à vontade. Se quiser falar um pouquinho, apresentar Copa Azul, fala um pouquinho. Fala do endereço, já falou, mas dá uma recapitulada, fica à vontade. É uma imobiliária digital, muito bem recomendada. A gente viu o Instagram deles aqui, muito bom, muito bem feito. A gente lida muito com
empresários de todos os níveis, né? Tem uns aqui que super sabem o que estão fazendo, outros muito perdidos. Você foi um dos que certamente, só pelo que a gente ouviu, investiu em consultoria, tem desenvolvido o trabalho, tem botado o próprio rosto lá para fazer os vídeos. Botar na cara tapa. Cara tapa. Então, assim, para você colher o bônus, tem que ter um sacrifíciozinho, né? Não tem dúvida. Só que todo mundo quer só o bônus. Eu acabei de falar isso aqui no podcast anterior. Todo mundo quer ser igual você, só na parte que você acorda com dinheiro. Na parte que você não dorme, que você tem que pensar em investir dinheiro, ninguém quer. Então, meu amigo, fica à vontade, pode olhar para a câmera, fala pro pessoal que depois a gente se despede. Legal, Felipe. Obrigado aí a oportunidade. É o que eu falo pro meu time lá, né? Uma frase que eu falo muito. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Não é verdade? Só no dicionário. Se você não trabalhar e não ralar, a coisa não acontece. Meu pai também me fala uma que é boa, que eu comentei ontem com o meu time. Cheguei ontem da rua suado no salão de vendas, olhei para todo mundo me olha com aquela cara assim. Bati na mesa, falei, gente, é 99% de transpiração e 1% de inspiração. É, isso mesmo. Meu amigo, tem que ralar, cara, não tem jeito, tem que estudar, tem que trabalhar. Quando eu resolvi me tornar empresário, eu sabia da missão que eu tinha pela frente, uma missão muito importante, porque comigo eu carrego milhares de famílias. Isso é verdade. Que eu tenho a responsabilidade, tenho a responsabilidade de ajudar eles a botar a comida, o prato na mesa, né? Então, tenho saído tarde hoje, né? Não vou dizer que sou o primeiro a chegar, porque também não sou. Gosto de fazer meus exercícios, jogar meu futevôlei de manhã, mas sou normalmente o último a sair, né? E a gente tem trabalhado bastante. Eu queria agradecer a minha equipe, o meu time, que tem feito um trabalho maravilhoso, cara. Assim, uma coisa que aconteceu, eu posso falar aqui, nos últimos 30 dias nós fizemos 8 vendas, uma coisa que não acontecia, nunca aconteceu, posso falar. Então é uma coisa que, isso é o resultado de um trabalho bem feito, que tem sido feito, né? Então não só o meu time de funcionários, o Sérgio, que é meu braço direito lá, o Thiago, que é o meu videomaker, né? A Cíntia, que é o pré-atendimento, o Israel, que é o meu gerente de vendas, e toda a minha equipe de corretores que são incansáveis lá de segunda a sábado, né? Estão trabalhando lá e ralando mesmo, e os resultados estão vindo. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu queria também comentar aqui, lógico, Felipe, que é uma coisa que eu tinha na minha cabeça, porque assim, o ramo imobiliário, ele sempre foi visto como na verdade era assim, não sei hoje, eu te garanto que na minha imobiliária não é assim, era um local de trabalho onde as pessoas costumavam passar a perna uma nas outras, os próprios corretores. Era um ambiente meio nocivo, um ambiente ruim. Com desconfiança, né? Um corretor com medo do outro, não pode passar isso, aquilo, se passar, eu perco a comissão. O cara pode pegar meu cliente e tal. Então, até quando eu iniciei, quando a Lídia me colocou, que ela vinha me cantando, eu falava, Lídia, tudo bem, mas eu não quero ir para uma imobiliária grande. Porque ela mesma me contava as puxadas de tapete que aconteciam, as coisas que corretores dando volta lá nos donos, enfim, coisas que eu escutava assim, de arrepiar os cabelos, né? Então eu falava, Lídia, eu não quero isso, eu quero num local onde não vai ter nada disso. E aí eu comecei, né, nesse local onde era um ambiente familiar, um ambiente muito legal. E eu procurei replicar esse ambiente, sabe? Que eu acho que isso é, cara, fundamental. Isso é tudo. Fundamental. É um ambiente sadio, colaborativo, e não existe a menor possibilidade na minha imobiliária de alguém estar passando uma perna no outro. Isso é muito bom. Do que eu combinei com eles aqui, olho no olho, não ser cumprido. Com tudo, com valores, com prazos, com tudo. O que é combinado não sai caro. Já diz o ditado. Verdade. Então, eu me orgulho, né? Isso era... A Copa Azul, a minha empresa, sempre foi para mim um sonho, né? De ter, como eu te falei, como administrador, eu iria administrar o negócio dos outros, ou eu iria
administrar meu próprio negócio, né? Então eu optei por seguir o caminho confiando no meu taco, né? Verdade. De seguir o caminho de ter o meu próprio negócio e sou grato aí, como te falei, a toda a minha equipe, a minha família, minha esposa, meu filho, né? Enfim, a Deus, a sogra, importante, a sogra, dona Lídia. Isso aí, meu amigo. E é isso, cara. Grande abraço, foi um imenso prazer te conhecer. Muito bom o dia de hoje, esse podcast. Senhores, grande abraço, fiquem com Deus e vamos para o próximo episódio. Até lá.